Olá, queridos, boa tarde. Eu vim aqui para fazer uma revisão de tudo que a gente viu das nossas videoaulas e tirar algumas dúvidas, expor algumas coisas que talvez vocês não tenham entendido, né, sobre essa primeira parte da química orgânica, que é entender a estrutura do carbono e entender também a formação de cadeias carbônicas. Inicialmente, como primeira observação, a gente tem que entender que o carbono, através de sua hibridização, que é a hibridização, a combinação dos seus orbitais S e P, eles vão formar no máximo 4 ligações. Então, o carbono ele só faz 4 ligações no máximo. Nem 3, nem 2, nem 1, nem 5, sempre 4 ligações. E essas 4 ligações elas podem ser representadas de várias formas. Eu vou mostrar para vocês como essas ligações elas podem ser formadas, beleza? Então fica de olho aí que eu vou mostrar para vocês. Então, como a gente pode observar, o carbono ele faz no máximo 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser feitas como? Ou 4 ligações simples, que a gente chama de ligações sigma, que é esse símbolozinho que vocês estão vendo. Pode ser 2 ligações simples e uma ligação dupla. Pode ser 2 ligações duplas, uma ligação simples e uma tripla. Sempre se você contar aqui, eu tenho 4 ligações, 4 ligações, 4 ligações e 4 ligações. Tá certo? Essas ligações múltiplas, dupla e tripla, o carbono sempre vai fazer com elementos como oxigênio, nitrogênio e carbono. Tá certo? Por que o carbono vai fazer essas 4 ligações? Para ficar estável, para conseguir 8 elétrons na última camada. Porque como ele tem 4 elétrons na última camada, quando ele faz 4 ligações, ele completa o octeto e assim fica com 8. Tá certo? Quando a gente tem somente ligação simples, a gente diz que a gente tem uma ligação sigma. Quando a gente tem ligação dupla, dessa ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Quando a gente tem uma ligação tripla, uma ligação é sigma e 2 ligações são π. Ou seja, quando eu tenho uma ligação dupla, um é sigma, um é π. Quando eu tenho uma ligação tripla, π, sigma, π. Compreenderam? Outra propriedade interessante do carbono é que o carbono pode formar cadeias. E o que é formar cadeias? Se ligar a outros carbonos, né, para formar o que a gente chama de condensado de carbonos, uma cadeia carbônica. E essa representação de cadeia carbônica ela pode ser, como a gente está vendo aqui, no A, no B, no C e no D. As 4 representações são da mesma molécula. Eu tenho 5 carbonos e 12 hidrogênios em cada uma. A letra A é a fórmula estrutural de linhas. O que é essa fórmula estrutural de linhas? É uma forma plana, onde a gente só representa os carbonos e os hidrogênios eles ficam omissos. Como assim, professor? Cada pontinha dessa da cadeia é um carbono. E cada carbono faz 4 ligações. Então, as ligações que eu não estou vendo são as ligações dos hidrogênios, que existem, só que estão implícitas. Aqui eu tenho a fórmula estrutural completa. Eu tenho carbonos e hidrogênios expostos, né? A mesma molécula, só que uma representação diferente. A letra C, eu tenho aí, ó, a representação estrutural, a fórmula estrutural condensada. Eu tenho CH3, CH2, 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 CH3, representando os 5 carbonos e os hidrogênios que estão fazendo ligações com ele. E a letra D, eu tenho o que eu chamo de fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Ela é a fórmula química condensada, as quantidades de átomos que eu tenho na cadeia carbônica, C5H12. Então, essa fórmula molecular, que está aí representada na letra D, ela é o resumo da fórmula química que está representado em A, B e C. Lembrando que A, B e C são fórmulas estruturais e a letra D é a fórmula molecular. Essa fórmula molecular, minha gente, é só a gente contar o número de elementos que aparece na fórmula química, né? Que ordem a gente coloca essa numeração? Sempre carbono, hidrogênio e os demais elementos, no que a gente conhece como CHOMPs: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, nessa ordem. Então, se eu tenho uma cadeia carbônica somente com carbono e hidrogênio, eu primeiro coloco a representação do carbono e o número de carbonos que tem na cadeia carbônica e depois coloco o hidrogênio e o número de hidrogênio. Nesse caso, C5H12. Deu para entender? Bem,
O vídeo não ficou dos melhores, é bem complicado gravar o vídeo e filmar ao mesmo tempo, né? Mas foi só para tirar as dúvidas de vocês. Uma coisa que a gente também trabalhou nessas videoaulas que eu mandei foi a questão de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O que são carbonos primários, secundários, terciários e quaternários? É muito simples. Toda vez que numa cadeia carbônica eu tiver um carbono ligado somente a um outro carbono, eu digo que ele é carbono primário. Se eu tenho um carbono ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Se for a 3 carbonos, terciário. A 4 carbonos, quaternário. Somente. Quando o carbono está ligado a um outro carbono, primário. A 2, secundário. A 3, terciário. A 4, quaternário. Espero que tenha dado para tirar as dúvidas de vocês. Eu deixei um teste, na verdade uma revisão pré-teste para vocês, que vale meio ponto no teste que a gente vai aplicar na semana que vem. Então, assim que vocês forem respondendo, vocês vão tendo feedback se você respondeu certo ou errado e você tem um somatório no final. Beleza? Respondam lá, deem uma estudada porque o teste vem com tudo. Beleza? Tchau, tchau, saudade de vocês.